Atenção, 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 você que está ligado aqui no Vestibulex. Essa é a nossa primeira aula sobre a história de Santa Catarina, pensando nos vestibulares regionais do estado, tá? Então, como não poderia deixar de ser, eu vou começar a história pelo começo, né? A nossa ideia aqui é trabalhar os primeiros habitantes da região onde hoje nós entendemos que é o estado de Santa Catarina, né? Como vocês podem perceber aqui, eu fiz um breve desenho do mapa do estado. E é importante que a gente comece com uma definição, tá, gente? Nós entendemos como os primeiros habitantes do estado, claro que primeiros é uma forma simbólica de falar, né? Mas então nós entendemos como as primeiras populações que habitaram essa região vão ser os homens e as mulheres de Sambaqui, tá? O povo sambaquiano, certo? E aí vocês têm que tomar cuidado numa coisa, né? Principalmente o pessoal que não é muito acostumado aí com a questão da pré-história ou da história indígena, né? Como é mais colocado, ou história dos povos nativos. Que Sambaqui e indígenas são duas coisas bem diferentes, tá? Tomem cuidado. O homem de Sambaqui, né, a civilização de Sambaqui, eles não são indígenas. Os sambaquianos, e aí o próprio nome Sambaqui vem da linguagem indígena, porque era assim que os indígenas se referiam aos sambaquianos, né? Eram homens e mulheres que viviam em cima de montes de conchas. Tá? Essas conchas, eles muito que provinha da alimentação deles, então eles iam jogando aquelas conchas ali e formando verdadeiras montanhas de conchas, né? E eles então habitavam em cima por questões ligadas à segurança, por questões ligadas à observação de território e mesmo ficar longe de cheias, né? Então, como é uma questão ligada à alimentação de conchas, vocês percebam que eu coloquei aqui em azulzinho no mapa, ó, os sambaquis, ou os vestígios das civilizações sambaquianas, elas vão ser encontradas ao longo de todo o litoral catarinense. Na verdade, não é só no litoral catarinense, nós temos alguma coisa também no litoral paranaense, no gaúcho, em algumas outras regiões litorâneas do Brasil também. Mas no caso de Santa Catarina, Sambaqui nós temos em todo o litoral. Em alguns pontos ele é mais concentrado, como na região norte, na região da ilha de Florianópolis. Mas Santa Catarina apresenta uma das maiores concentrações de sambaqui do planeta, tá? E inclusive um dos principais pontos de estudo dos povos sambaquianos é na região de Santa Catarina. Até mesmo em Joinville existe o Museu de Sambaqui, né? Um museu específico e dedicado ao estudo e pesquisa sobre essas civilizações, então consideradas como as mais antigas do estado, tá? Os homens de Sambaqui, ao contrário dos indígenas, eles não dominam a cerâmica, por exemplo, e não dominam também uma ciência bélica como os próprios indígenas, né? A questão do arco e flecha, aquilo tudo. Então, inclusive, uma das teorias do fim dos sambaquianos seja exatamente a chegada dos grupos indígenas, né? Eles vão entrar em conflito, como os indígenas são belicamente superiores, né? E, na verdade, tecnologicamente superiores aos sambaquianos, eles têm entrado em declínio. É uma das teorias, tá, gente? Os sambaquianos, então, eles apresentavam também em seus montes de concha, né, vestígios ali de túmulos de ritos funerários, então eles já desenvolviam alguma espécie de ligação com o sagrado, ou o que quer que seja. Então, porque tinha o rito funerário, tinha realmente lá o túmulo com o corpo ali de um homem e de uma mulher e pingentes, geralmente espinhos de peixe, dentes de peixe, né, pingentes, o que significava um rito funerário propriamente dito. Então, existe essa relação aí dos sambaquianos que a gente entende eles então como uma sociedade, tá, gente? Então, depois dos sambaquianos, e aí esse depois, quando eu uso, não é uma expressão necessariamente cronológica, né, porque a gente não consegue ainda delinear muito bem as primeiras ocupações indígenas, especialmente em relação ao oeste do estado e assim por diante. Mas então a gente vai ver o seguinte, tá? Agora a gente vai passar a falar dos povos indígenas de Santa Catarina. E nós temos a presença de 4 povos principais, tá? Aqui também no litoral, nós temos a presença dos grupos carijós, certo? Num segundo momento aqui, ó, em termos geográficos falando, é claro, né? Aqui onde eu pintei de vermelho para vocês, nós temos a presença dos grupos Xokleng, tá? Aí, o restante do estado, nós temos uma presença maciça dos Caingangue, com também vestígios da presença Guarani, bem no extremo oeste do estado, esses povos Guarani que viviam também na região aqui, onde hoje seria Paraguai, Argentina e afins, né? Então, essa é a divisão principal, tá? Os Guarani, muitas vezes, eles viviam dentro do território Caingangue também. Os próprios carijós, eles apresentavam também a fluência tupi-guarani, né? A gente tem que lembrar que quando a gente fala sobre
Povos indígenas, nós medimos eles pelo seu grupo linguístico, né? Não é necessariamente uma questão étnica, mas sim uma questão cultural, né? Então não é tão bem delineado assim, certo? Então nós temos aqui também os carijós que utilizavam a linguagem tupi-guarani. E hoje o estado de Santa Catarina, ele conta, segundo o próprio site oficial do estado, né, com 5 grandes reservas espalhadas pelo estado, né, sendo que dessas reservas a maioria são de Xocleng e de Caingangue, até por serem os grupos mais numerosos ou os maiores grupos, como nós podemos perceber, né? Aí, a partir das nossas próximas aulas, nós vamos continuar falando dos nativos, né, dos indígenas, desses primeiros habitantes, a partir do contato com os europeus, certo? A gente sabe que os povos de Sambaqui, eles não vão ter contato com os europeus. Quem vai ter contato efetivo com os europeus a partir do século XVI, aí sim vão ser os povos indígenas, certo, gente? Então essa é a nossa primeira aula, um assunto muito rápido mesmo, só para a gente ter uma ideia, né, da presença aí pré-colonial, também como pode ser conhecida, tá? Isso pode ser perguntado em alguns vestibulares, a CAF gosta bastante de cobrar isso aí também, né? E aí a gente vai desenvolvendo as nossas próximas aulas, tá bom, moçada? Então, um abraço e até a nossa próxima aula.